Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu bom espírito me guie por terreno plano. De manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Satisfaze-nos pela manhã com a tua benignidade, e nos alegraremos todos os nossos dias. Senhor nosso Deus, nesta manhã consagramos o nosso coração à tua presença. Pedimos que a tua sabedoria nos conduza, que a tua luz nos oriente e que o teu Espírito Santo nos acompanhe em cada passo. Que o dia que começa seja governado por ti e não por nossas impressões. Que cada decisão seja iluminada pelo teu discernimento. Que cada palavra seja moldada pela tua graça. Que cada movimento seja dirigido pela tua mão. Recebe este momento como oferta e dirige nosso coração com clareza, reverência e maturidade. Em nome de Jesus, amém. A oração da manhã não é apenas um hábito devocional. É uma declaração de governo espiritual. É o reconhecimento de que o dia só encontra o seu eixo quando se inicia na presença de Deus. O Salmo 143 revela o pedido de alguém que não queria apenas sobrevivência, mas direção. Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã. Faze-me saber o caminho que devo seguir. A profundidade nessa petição não é um pedido por informações, é um pedido por condução. Não é um pedido por respostas, é um pedido por alinhamento. Cada amanhecer traz consigo uma realidade espiritual. O dia ainda está sem forma, como barro nas mãos do oleiro. E o Senhor molda esse dia conforme Ele encontra o coração do servo. Se Ele encontra entrega, Ele molda. Se Ele encontra dureza, Ele respeita. Quando entregamos o dia antes de vivê-lo, permitimos que Deus governe antes que as circunstâncias tentem definir o tom das horas. Se seus olhos se abriram hoje, há um propósito. Há um movimento de Deus em direção à sua história. Há algo do céu sendo direcionado à sua vida. E não importa como foi ontem, Deus trabalha no hoje. Ele renova misericórdias, restabelece forças e realinha caminhos. O ontem pode ter sido pesado, confuso ou cheio de lutas. Mas o hoje é o campo onde Deus planta novas direções, novas respostas e novas oportunidades. Provérbios afirma que o homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. Isso não significa que Deus ignora nossos planos, mas que Ele os purifica, ajusta e alinha ao propósito maior. O servo que entrega o dia ao Senhor experimenta uma condução que não depende de previsões, mas de confiança. E mesmo quando alguma coisa foge ao esperado, o coração que está rendido sabe que nada escapou do governo divino. Deus guia aqueles que vivem pela fé, não pelo que conseguem antecipar. Há momentos em que gostaríamos de enxergar o destino completo, mas o Senhor nos mostra o suficiente para obedecer hoje. A jornada se revela à medida que caminhamos. A fé madura entende que Deus não revela mapas, Ele revela direções. Ele não desenha rotas completas, Ele dá o próximo passo. É assim que Ele nos molda, não apenas nos conduz. Quando o cristão entrega o dia ao Senhor, ele passa a viver com uma postura espiritual diferente. Não vive reagindo ao que acontece, vive discernindo o que o Espírito conduz. Uma vida guiada por Deus não é marcada por ausência de dificuldades, mas por presença de direção. E quando a direção é clara, até os obstáculos servem ao propósito. Há manhãs em que a alma parece sem vigor, dias em que levantar exige mais do que força física, exige renovo espiritual. Mas a palavra declara que os passos do justo são firmados pelo Senhor. Ele não abandona, não deixa cair, não entrega ao acaso. Se há fraqueza, Ele sustenta. Se há dúvida, Ele ilumina. Se há confusão, Ele organiza. Se há peso, Ele alivia. E se alguém inicia o dia com o coração cansado, encontra em Deus estabilidade e amparo. Ao orarmos pela manhã, declaramos que não caminhamos sozinhos.
E a oração que se eleva no início do dia estabelece o tom das decisões que virão. As escolhas ganham sabedoria, as reações ganham equilíbrio, os relacionamentos ganham graça e as palavras ganham prudência. O Espírito Santo começa a atuar em detalhes que, aos olhos humanos, poderiam passar despercebidos. A presença de Deus no início do dia molda os pensamentos, e isso transforma a postura. Aquilo que antes provocaria inquietação, agora encontra discernimento. Aquilo que antes inflamaria o coração, agora encontra paz. Aquilo que antes provocaria reação, agora encontra domínio. Uma vida guiada pelo Espírito Santo não é impulsiva, é estabilizada, sensível e consciente. E então oramos: Senhor, recebemos este novo dia como dádiva Tua. Pedimos que conduza as nossas decisões, nossas palavras, nossos encontros e nossos caminhos. Guarda-nos de escolhas precipitadas, de ações impensadas e de conselhos que não vêm de Ti. Direciona nossos passos, firma nossa mente, protege nossos corações. Que nossas atitudes reflitam Tua sabedoria, que cada ambiente em que entrarmos seja iluminado pela Tua presença, que o Teu Espírito governe os nossos passos. Declaramos que este dia pertence a Ti. Guia-nos, sustenta-nos e faz florescer aquilo que está nos Teus planos. Em nome de Jesus, amém. E agora, ao caminhar para este dia, mantenha viva a consciência de que Deus guia nos detalhes. Ele pode te conduzir por meio de uma paz repentina ou de um incômodo que impede uma escolha precipitada. Ele te direciona através de portas que se abrem e também daquelas que se fecham. Ele pode te guardar de situações que você nem percebeu. Ele te ajusta quando você se afasta e te fortalece quando você se desgasta. Ele molda sua sensibilidade para que você responda com maturidade ao longo das horas. O cristão maduro entende que a direção de Deus não depende de grandes manifestações. Muitas vezes, ela está escondida nos pequenos gestos, uma palavra sábia, um silêncio necessário, uma decisão ponderada, um desvio inesperado, uma oportunidade inesperada ou uma situação aparentemente comum que carrega propósito eterno. Nada é aleatório quando Deus guia. E agora receba esta bênção, que o Senhor guarde seus passos de tropeços invisíveis, que Ele ilumine suas decisões com discernimento espiritual, que Ele mantenha sua alma estável diante das pressões do dia, que seu coração seja leve, sua mente seja clara e seu espírito seja sensível às direções do Espírito Santo, que cada passo seja firmado pelo Deus que não erra caminhos. Vá e viva este dia no centro da vontade dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao caminhar com essa convicção, o coração passa a compreender que ser guiado por Deus ao longo do dia não é um evento pontual, mas um estado contínuo de sensibilidade espiritual. O servo maduro percebe que a direção divina não se restringe aos grandes momentos. Ela permeia cada detalhe, cada gesto, cada resposta, cada ambiente. Deus não guia apenas em decisões importantes. Ele guia na rotina, nas interações simples, nos encontros aparentemente casuais que, aos olhos do céu, carregam significado e propósito. Há uma graça especial reservada para aqueles que não apenas oram pela manhã, mas permanecem num estado de atenção ao longo do dia. Essa atitude transforma ambientes, molda posturas e fortalece o caráter. Quando o coração está alinhado, a alma se torna terreno fértil para o discernimento. Não é necessário esforço para perceber a voz de Deus, pois ela se torna natural, familiar e presente. Assim como o salmista dizia: "O Senhor me instruirá e me ensinará no caminho que devo seguir", a alma aprende a reconhecer os toques sutis do Espírito. A direção de Deus muitas vezes se manifesta em paz.
paz não como ausência de problemas, mas como sinal de aprovação divina. Assim como a inquietação interior pode ser o freio do espírito, a paz é o prossiga silencioso que conduz o coração a decisões acertadas. Isso exige maturidade, porque nem sempre o caminho mais confortável é o correto, e nem sempre o caminho mais difícil é o errado. A maturidade espiritual não busca o caminho mais fácil, busca o caminho que carrega a assinatura de Deus. E ao longo do dia, o Espírito Santo trabalha ajustando intenções e purificando motivações. Ele nos lembra de guardar as palavras quando elas podem ferir. Ele nos conduz a edificar quando a situação pede sabedoria. Ele nos ajuda a responder com brandura quando o ambiente favoreceria a irritação. Ele nos capacita a representar Cristo, mesmo nos lugares onde ninguém está observando. Esse é o resultado de começar o dia sob a direção de Deus. A presença divina não fica na oração, ela se estende pela jornada. Ela acompanha o servo no trabalho, na família, nas responsabilidades, nos desafios e até nos imprevistos. A oração da manhã é o início de uma condução contínua. E quanto mais sensível alguém se torna a esse movimento, mais clara a caminhada se torna. Porque Deus não guia apenas com palavras, Ele guia com princípios. Ele molda o coração para agir com justiça, com verdade, com misericórdia e com humildade. E quando esse molde interior está ativo, cada decisão, mesmo as mais simples, passa a refletir maturidade espiritual. O servo que se entrega a essa condução deixa de viver sobrecarregado e passa a viver conduzido. Sua mente fica mais sóbria, suas emoções mais equilibradas, suas palavras mais prudentes e seu espírito mais firme. E é nessa estabilidade que Deus realiza coisas que não dependem de esforço humano. Há portas que se abrem simplesmente porque o coração estava posicionado. Há livramentos que acontecem porque a alma estava sensível. Há conexões divinas que surgem porque o servo estava alinhado. Há situações resolvidas porque Deus já tinha ido adiante e preparado o caminho. Isso é viver uma rotina conduzida pelo Espírito. Nada é aleatório, nada é descartável, nada é desperdiçado. Tudo carrega propósito. E assim, avançamos para encerrar este momento com entendimento renovado. Quando você entrega o dia a Deus, não está apenas pedindo direção, está assumindo uma postura espiritual, está dizendo: Senhor, governa minhas horas, molda meu caminhar, conduz meus passos. E quando essa postura se torna um hábito, sua vida se torna marcada por estabilidade, sabedoria e maturidade. Que esta verdade permaneça firme dentro de você ao longo das horas. Deus não apenas inicia, Ele acompanha. Ele não apenas mostra, Ele sustenta. Ele não apenas fala, Ele guarda. Ele não apenas guia, Ele fortalece. E Ele fará isso não apenas pela manhã, mas até o último instante deste dia. Se esta palavra edificou você profundamente, deixe nos comentários: Deus guia meus passos hoje. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa iniciar o dia sob direção divina. E inscreva-se no canal para receber diariamente palavras que fortalecem a sua fé e aprofundam sua vida espiritual. Que o Senhor te guie com sabedoria, te proteja com graça e te acompanhe em cada detalhe deste dia. Que seus passos sejam firmados pelo Deus que nunca perde o controle.